Luiz, mas o que é esse cursor que fica aparecendo em toda aula que você faz? O cursor ele serve para nós como um guia. Então, por exemplo, vou deletar esse cubo. Quando você cria algum objeto na sua cena, esse objeto aparece exatamente onde o cursor está. Tá, eu vou clicar aqui nessa ferramenta de cursor e clicar em um outro lugar. Tá, vou voltar aqui para a ferramenta de seleção, Shift A para adicionar e adicionar um cubo. O cubo aparece onde o cursor está. Meu Deus, como é que eu faço agora para resetar o cursor para o centro da tela onde ele estava? Nunca você vai ser 100% preciso aqui. Para isso, se você clicar com o seu botão direito, você tem aqui o menu de Snap. E aqui você vai trabalhar tanto com o cursor quanto com sua seleção, tá? Esse menu de Snap também pode ser acessado apertando a tecla do seu teclado Shift S. E ele abre aqui um menu suspenso para você escolher qualquer uma daquelas opções. E aqui nós temos a opção Cursor Toward Origin, ou seja, para o centro do nosso mundo. Bom, se você não reparou ainda, todos os nossos objetos ele tem um ponto laranja e é diferente do nosso cursor, tá? Isso aqui a gente chama de origin, ou origem, como você preferir. Toda e qualquer movimentação que você fizer nesse objeto irá acontecer ao redor dessa origem, tanto rotação, quanto escala, quanto movimentação. Existem alguns casos em que você vai querer mover essa origem. Por exemplo, se eu quiser movimentar esse cubo a partir dessa face aqui de cima, eu vou apertar a tecla Tab, selecionar o modo de face, clicar na face de cima. Ao selecionar a face de cima, nós precisamos mover o nosso cursor para essa face de cima. Como que nós fazemos isso? Shift S, Cursor to Selected. E o nosso cursor foi parar em cima da nossa face. Eu vou sair do modo de edição. E quando você está fora do modo de edição, você consegue manipular essa origem desse objeto. Clicando com o botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Clicando nessa opção, você repara que a origem foi exatamente para onde o nosso cursor está. Executando qualquer movimentação agora, você repara que essa movimentação está acontecendo baseado no ponto de origem desse objeto. Isso é muito útil em algumas situações. Para retornar essa origem de onde ela veio, que é o centro da massa do objeto, vou clicar com o direito, Set Origin to Geometry. Tá? E ela veio parar para o centro da nossa geometria aqui. No nosso menu de Snap, além do cursor, nós temos as opções de seleção. O que isso significa? Vou colocar o meu cursor aqui para a direita. E agora, apertando Shift S, você consegue colocar uma opção, por exemplo, Selection to Cursor. O seu objeto selecionado vai inteiramente para onde o seu cursor está. Você consegue também resetar a posição desse cursor apertando as teclas Shift mais C. Tá? A visualização é resetada, todo o seu projeto é centralizado e o cursor volta para o centro da cena. Vou selecionar a ferramenta de seleção aqui, deletar esse cubo. Eu vou criar 4 cubos aqui. Então, vou vir aqui ao cubo, vou jogar um pouco para a esquerda. Vou criar um outro cubo aqui. Mais um outro aqui para cima. Mais um outro aqui para cá. Opa. Tá? E aqui nós temos 4 cubos. O que acontece se eu quiser criar um cubo no meio deles, exatamente no meio? Vamos selecionar todos esses cubos, segurando a tecla Shift. Shift S, Cursor to Selected. O cursor ele faz um cálculo da posição desses objetos e se posiciona no meio desses objetos. Agora é só adicionar um cubo no meio deles. Vamos supor que eu queira rotacionar esses objetos baseado nesse cubo. Vou selecionar todos esses cubos. Clico com o direito, Set Origin to 3D Cursor. Agora, quando você rotacionar esses objetos, R, Z, eles vão rotacionar ao redor desse nosso cubo central. Se você clicar nesse objeto, você vai ver que a origem dele foi setada ali para esse cubo. Entretanto, você movendo esse objeto, a origem dele também move. Vou resetar a nossa cena aqui, vou deletar todos esses cubos. Vou criar um novo cubo aqui. A nossa origem também é bastante usada nos modificadores. Eu vou falar um pouco de modificadores nas próximas aulas, mas vou usar, por exemplo, o modificador Mirror. Então, eu vou entrar no modo Tab, vou deletar metade desse cubo, tá? Então, vou fazer um corte aqui no meio dele, voltar para a visualização da frente, Shift Z, Wireframe, vou selecionar esses caras aqui, Delete Vértices. E deletou metade do nosso cubo, tá? Ele ficou metade aberto aqui. Vou voltar para o modo Tab. Repare que a origem continua no centro da massa aqui, apesar de eu deletar a parte esquerda dele. Vou entrar aqui no menu de modificadores, Add Modifier. Nós temos diversos modificadores aqui, eu vou tratar numa próxima aula. E colocar o modificador Mirror.
Esse mirror, ele espelha exatamente o que você fizer de um lado do objeto no outro lado do objeto, baseado na origem. Por isso que a origem é muito importante ela estar aqui no local correto, tá bom? Se eu quisesse aplicar o mirror para trás desse objeto, pode ver que eu mudo aqui a frente, só mudo aqui e aqui. Aqui não. Eu poderia aplicar o mirror também nas costas do objeto, dividindo esse objeto no meio, visualizando a lateral, deletando essas vértices agora. Ele ficou sem a parte de trás e aplicar o mirror tanto no eixo X quanto no eixo Y. E agora ele replica tudo que você fizer aqui para a parte de trás também. Isso é muito útil para você fazer. Isso é muito útil para você fazer, por exemplo, baús, tá? Fica muito legal. E você faz em um lado e não tem todo o retrabalho de fazer do outro lado também. Bom, essa foi uma aula rápida, mas eu não podia deixar de passar essa informação antes da gente construir um modelinho bacana. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.